よし。はい、よい。Junzuki、左構え。へい。キャー。へい。2、3、け。回っていくまで。へい。キャー。へい。2、キャー。キャー。回っていくまで。へい。キャー。ダメ。O soco Junzuki, ele é dado na postura chamada Junzuki Dachi. Então existe uma distância entre os calcanhares. Como é que a gente mede essa distância? Então, a perna esquerda, no caso aqui, esquerda na frente, você avança ela, você se ajoelha sobre o direito, sobre a perna, sobre o joelho direito, e você tira mais ou menos 2 punhos bem folgados aqui, e aí você põe o pé esquerdo para o lado e levanta. Essa é a postura Junzuki Dachi, também chamada Zenkutsu, postura para frente. Então a distância entre os calcanhares, no caso a distância do meio da coxa até o tornozelo, até o calcanhar. Essa distância ela pode variar um pouquinho em função da proporcionalidade de cada pessoa. Então você pegar, por exemplo, o comprimento do meu osso fêmur, da coxa, dividir pela tíbia, pelo osso da tíbia da perna, vai dar um valor, que seria 1, alguma coisa. Uma outra pessoa, se fizer a mesma proporção, se tirar a distância do fêmur dela e dividir pela tíbia dessa outra pessoa, vai dar 1, alguma coisa diferente do meu. Então cada pessoa tem um número diferente. Então por isso não é errado você recuar mais ou menos um punho para trás, para frente, né? Também é correto. E essa abertura lateral, o mínimo que deve ser é 1 punho e o máximo largura do quadril, mas a distância mais confortável é mais ou menos 1 pé assim, né? 1 pé de abertura aqui seria a distância mais confortável. Essa distância também você pode fazer aquela postura Naifante Dachi. Você tem aquela postura Naifante Dachi, também é comprimento da perna mais 2 punhos, né? Então você tem a postura Naifante Dachi. Se você avançar esse pé para frente, ponta e calcanhar, virar esse pé em 45 graus e esse virar para frente, você tem exatamente a postura Zenkutsu, que é a Naifante Dachi, que é a distância mesmo. Então são 2 formas de você tirar essa distância. E esse pé de trás, também o mais confortável seria 45 graus, só que ninguém vai pegar um transferidor e ver se tem 45 graus, um pouquinho para lá ou para cá, conforme a pessoa se sente mais confortável. Então nessa postura de Junzuki, coluna reta na vertical, a tíbia, a perna, né? A gente chama de perna, a coxa e a perna, mas a perna, a tíbia tem que estar na vertical também. Esse pé aponta para frente, aquele outro pé aponta em 45 aproximadamente. Essa mão, ela soca no meio, no apêndice estifoide, nos 2 quentes, nessa altura, e a mão de trás Rikite, então nem na faixa nem na axila, na metade, essa parte lateral do punho você encosta na costela flutuante. Então essa seria a postura. E tem que ter o cuidado também para não quebrar aqui. Então sempre reto, né? Se você for bater numa coisa muito dura, se você levantar aqui, você vai quebrar o pulso, baixar também quebrar o pulso. E a parte que bate são os 2 nós aqui do dedo indicador e do dedo médio. Esses 2 nós aqui que batem no alvo, são mais fortes, eles estão apoiados nos ossos, né? Cuidado também pro cotovelo, né? Não abrir o cotovelo. E aqui também sempre olhar para frente, não abaixar, né? Não abaixar aqui. Soltar o pescoço. Não enterrar, soltar o ombro. Isso. Outra coisa, estica a mão. Isso. Abre a palma da mão e
Nessa postura só não mexe o ombro. Então aqui está bem, um pouquinho você pode avançar, mas não muito. E quando você for avançar, você tem que cuidar para a tua cabeça não oscilar nem para cima nem para baixo. Então imagina que você tem uma barra, né? Quando você for caminhar, você avança exatamente nessa barra, manter o topo da cabeça apoiado nessa barra imaginária, né? Então nem subir a barra nem abaixar a barra, né? Avança sempre ali, mantendo sempre a mesma altura. Esse é o correto. Aqui no caso mostrando como é errado, né? Então o correto é vir certo na mesma altura. É evidente que um pouquinho, às vezes a pessoa oscila um pouquinho, mas isso também não é tão problemático. Outra coisa também, existem duas formas de fazer. Por exemplo, ó, você não precisa abrir o pé para avançar. Algumas pessoas avançam, dão o soco e no final avança o calcanhar. E tem uma forma de fazer também que você avança o quadril e ao mesmo tempo você avança o calcanhar e depois soca. Avança, socando. Aí voltando, qual seria a vantagem, né, de você avançar o quadril e abrir a perna? Que quando você faz esse movimento aqui, de avançar o calcanhar, você finaliza o soco já na postura correta. Outro detalhe importante, você não pode socar no meio do caminho, ou antes, socar antes, e depois dar o passo, que aí no caso você estaria só empurrando o alvo, né? Então eu sou o alvo, ó, ele só empurra o alvo. Então ele vem com a mão e na última hora, quando coloca o pé, no mesmo instante soca. Então a explosão final ela coincide. A postura do pé no chão e o soco bate ao mesmo tempo. Bateu o pé lá, soca ao mesmo tempo. Aí você aumenta o poder de explosão do soco. Até depois também, né? Também. Isso. Um outro detalhe também que não deve ser feito é você dar o passo e aí depois que você chegou lá, socar. Então no caso seria como se estivesse socando parado. Então você tem que aproveitar o peso do teu corpo e jogar em cima do teu punho. Então a força de explosão, a força de impacto é muito maior. Então esse é o correto, né? Então a forma correta, se você for abrir o pé, você avança o calcanhar, depois, no mesmo instante você fica na ponta do pé, um movimento só, né? Não são dois movimentos, você abre o pé, depois avança. Ao mesmo tempo que você avança, você já sai abrindo o calcanhar. Agora uma forma errada que alguns fazem, eles abrem a ponta do pé para o lado. Isso é errado. Essa forma de abrir o pé na ponta é errada, você tem que avançar o calcanhar. Porque se você abrir o pé, então você abrindo o pé, o teu calcanhar está lá. Então quando você vai dar o passo e socar, o teu calcanhar está lá atrás, ó, né? Então você socou numa distância mais curta. Aí você voltando, ó, se você avançar o calcanhar, o teu calcanhar, nesse exemplo que a gente falou, está lá atrás. Se você avançar o calcanhar vem para frente, ó. Então na hora do soco, na verdade você avançou uma distância assim, você ganhou uma distância maior. Então o correto é abrir o calcanhar e não a ponta do pé. Existem duas formas de fazer. Por exemplo, ó, você não precisa abrir o pé para avançar. Algumas pessoas avançam, dão o soco e no final avança o calcanhar. E tem uma forma de fazer também que você avança o quadril e ao mesmo tempo você avança o calcanhar e depois soca. Avança, socando.
Então a postura Junzuki Dachi, existe uma certa distância entre os calcanhares. Então muita gente faz muito de pé, né? Fica mais de pé. Não é a correta a distância. Você não pode adulterar uma distância, uma postura. Então, qual é aquela postura, a distância entre os calcanhares, né? Então você mede aquela distância, né? Ajoelha, mede a distância. Essa é a distância correta. Você levanta, né? Essa é a distância correta. Então, não pode fazer muito de pé assim, né? Tem que fazer a distância correta. Então essa seria a distância correta. Olhando para frente, perna da frente. Olhando para frente, perna da frente, a tíbia na vertical, perna de trás esticada, coluna reta, queixo levantado, olhando no mão direita puxada e T, mão esquerda esticada, olhando a esquerda esticada, a direita puxada, olhando no olho do adversário imaginário, que seria o adversário está ali na tua altura. Então essa é a medida correta, quando você vai socar, né, o ombro, se você botar a ponta das mãos para encostadas, você não mexe o ombro, só avança o braço. Então se você for jogar demais ombro quando dá o passo, avançou demais ombro. Segundo passo, avançou demais o ombro. Agora vamos voltar lá. Por que não deve fazer assim? Porque se a pessoa for dar 3 socos, 1, 2 e 3, avançando, jogando o ombro, 1, 2, 3, de novo. 1, 2, 3, aí voltando. Por que não faz assim? Perde muito tempo jogando o ombro. E depois também pode causar, se você for treinar assim durante um bom tempo, pode até prejudicar, né, deslocar alguma articulação, né? Então não pode jogar demais o ombro, em função desse detalhe também, né? Então na postura de Junzuki Dachi, perna de trás, ela sustenta a maior parte da força. Então ela deve estar sempre esticada no momento do impacto. Se ele levantar a perna de trás e empurrar a parede, levantando a perna de trás, tenta empurrar a parede. Levanta essa perna aqui e tenta empurrar a parede. Simplesmente perde totalmente a força, não tem força nenhuma para empurrar a parede. Agora nessa posição, se ele levantar a perna da frente e continuar empurrando a parede, praticamente a força é a mesma. Então a gente percebe que a força, quando a pessoa soca, né, você socou, essa força aqui, ela está apoiada aqui e não lá na frente. Então maior apoio é na perna de trás. Por isso que no momento de impacto, cuidado para não ficar com a perna solta, a perna esticada. Seria a forma mais correta. Força de explosão, força de avanço. Vamos fazer uma analogia com arco e flecha. Quando você estica o arco e você coloca, a flecha está posicionada no arco e a corda está totalmente retesada e o arco também está totalmente arcado, a flecha está totalmente solta. Não há, se você pode tirar com a mão, a criança pode vir ali e tirar a flecha com maior facilidade. Mas quando solta a corda, a flecha sai com um foguete, zum! E quando chega no alvo, dá aquele força de explosão, pá! Ela bate no alvo, chama-se kime no karatê. Então esse é um exemplo que a gente pode aproveitar no karatê. Quando você está nessa posição aqui, você não faz força nenhuma, você fica totalmente solto e daqui você tenta arrancar o mais rápido possível para chegar no alvo no menor tempo possível. Isso trará eficiência no golpe. Então no caso, ele vai socar Chudan, aqui no nível do meu estômago. Quanto mais rápido ele chegar aqui, mais eficiente vai ser o golpe, evidentemente. Então a força de explosão, né? Aí voltando, então, para isso acontecer, o corpo dele tem que estar bem solto, como fosse uma flecha. E aí no momento na arrancada tem que ser rápido. Então nesse momento o corpo dele está solto, para ele poder avançar rapidamente. Então se ele tiver com o corpo muito retesado, totalmente retesado, assim, fazendo força, ele demora tempo para chegar aqui. Então o golpe fica menos eficiente. Por que soca no meio? Na verdade, você pode atacar em qualquer lugar quando a luta é livre, né?
pode atacar até nas pernas, no joelho, com soco. Mas no fundamento, no quirrão, está padronizado você socar no apêndice xifoide, que é essa parte mais sensível, aqui na parte frontal do corpo. Então, você soca aqui no meio, evitando socar pelo lado, porque aí tu soca no ombro, né? Então, sempre, aqui no caso, ele socou do lado, praticamente quase passou aqui por baixo, só raspou na costela. Então, para o soco pegar totalmente de frente no apêndice xifoide, tem que socar bem no meio, no nível Chudan. Então, isso é um padrão, né? Não quer dizer que no soco de Junzuki não pode socar Jodan, pode socar Jodan em cima também. Mas no fundamento está padronizado para fazer o Junzuki, né? Socar embaixo. Quando também durante o treinamento também pode socar em cima. Mas aí o instrutor avisa se é Junzuki Jodan ou Chudan, né?